homem a opção de escolher ele ou não. Então, se ele escolhe Deus, ele escolhe o bem. Se ele escolhe se afastar de Deus, o mal está criado. Deus criou o mal quando ele deu a opção ao homem de não querer Deus. Então, Deus não iria fazer um ser preso, um robô, porque ele é um Deus livre, um Deus criador, e ele queria homens que amassem ele, não homens que estavam lá obrigados a estar com ele. Imagina uma mulher, você casar com uma mulher e obrigar ela a estar com você. Que casamento triste, mano. Até a mulher pode estar, você pode ter dinheiro, você pode ter as coisas, e a mulher tá ali obrigada a estar com você, mas nunca vai ser um amor genuíno, nunca vai ser um casamento genuíno, nunca vai ser algo gostoso de se viver, porque tem uma obrigação ali. Então, ainda que a mulher estivesse enfeitiçada, ainda que a mulher não soubesse das coisas, o homem nunca teria a paz verdadeira no coração dele. Aí você acha que Deus ia enfeitiçar o homem para ser apaixonado por ele? Você acha que o Deus vivo vai precisar de fazer coisinha na cabeça do homem para o homem ser eternamente apaixonado por ele? Não, o homem tem que escolher essa paixão. Isso chama livre-arbítrio e essa é a vontade de Deus. Quando a gente chegou ali na terceira live, eu até te falei, é uma coisa que a gente não gosta. Quando você entende um pouco do livre-arbítrio, você vai ver que a consequência de toda essa desordem que está aí é o livre-arbítrio. Inclusive, algumas pessoas na live falando, não, Deus devia ter matado o diabo, Deus devia não ter construído aquela árvore no meio do jardim, porque a gente odeia o livre-arbítrio. A gente não quer o livre-arbítrio. Então, mas se você estudar um pouquinho quem é Deus, a pessoa de Deus, os planejamentos dele, a vontade dele, você vai ver que tudo que vem de Deus é perfeito e agradável. E tudo que vem de nós é imperfeito. Então, por que Deus vai deixar algo de nós imperfeito? É melhor algo de nós imperfeito. É melhor a gente se agarrar na perfeição dele. Só que essa não é a vontade de Deus. Então, a gente estudou aqui, ó, quem é que criou o mal, e a gente estudou aqui a propiciação. Na terceira live, a gente estudou a propiciação. A propiciação é a aula mais importante do Evangelho, está em Romanos 3. Cristo é a propiciação oferecida por Deus. A propiciação é uma troca de lugar aqui, ó. Deus entregando a justiça, a santidade dele para a gente, e Deus pegando a nossa iniquidade, os nossos pecados e colocando sobre Cristo. Na aula de ontem nós vimos o que Deus fez com os nossos pecados, né? Ele moeu, ele esmaçou. A gente tem 37 trilhões de células num corpo humano. Na cruz de Cristo ali, no Calvário, Deus se esmagou e separou todas as 37 trilhões de Cristo. E só Cristo podia sofrer essa condenação e continuar de pé depois. Por isso que tinha que ser Cristo, não podia nem ser outro homem ali. Tinha que ser o próprio Deus para conseguir passar pelaquela condenação e permanecer de pé. Então a gente já entendeu aqui todas essas coisas do Evangelho, por que tinha que ser Cristo. A gente entendeu o problema que tinha no céu. A gente viu que o Evangelho é um tribunal que aconteceu no céu. A gente viu que durante 4.000 anos Deus foi injusto perante os anjos, perante o céu. A gente viu na aula ontem, durante 4.000 anos, Satanás acusando Deus todos os anos diante do céu, diante de todos os anjos. E na aula de ontem, Apocalipse 5, eu mostrei para vocês Satanás caindo do céu e a acusação de Deus sendo rompida no céu. Onde você leu isso, Thales? Aí em João, em 2 João, vai falar que Cristo, ele é a justificação dos homens, que Cristo é a salvação dos homens, mas que ele estava escondido e ele foi revelado nos fins dos tempos. Paulo, em Romanos 3, 25, vai falar que Cristo é a forma pela qual Deus pode ser justo e justificar o homem. Então, Cristo, em Romanos 3, 25, fala que Paulo fala que Deus revelou Cristo para provar que ele era justo. Por que ele tinha que provar que era justo? Porque durante 4.000 anos Satanás podia entrar no céu, porque tinha ímpio lá. Quem eram os ímpios que estavam no céu? Thales, é só você ler Apocalipse 4. Tinha 4 seres viventes lá perante Deus e tinha 24 anciões. Os 24 anciões eram homens que reinaram na terra. E esses homens que reinaram na terra, a gente entendeu que só tinha santo e justo. Só tinha santo e ímpio. Ou era santo e justo, ou era ímpio.
Só que o que aconteceu? Durante 4.000 anos, Deus pegou um monte de ímpio e separou num lugar no céu. Na verdade, no seio de Abraão, no seio da terra. E aí Satanás, vendo aquilo, durante 4.000 anos, ele ia lá perante o tribunal e acusava toda a humanidade. Durante 4.000 anos, ele ia lá no céu, não porque ele odiava a gente, porque ele estava reivindicando o direito de também entrar no céu. Ele queria pegar todo o povo que caiu com ele e subir com eles para o céu de novo. Ele queria tirar todo mundo lá do inferno. Tá, o que significa o inferno? Separação total de Deus. Então, se a condenação de ser ímpio é separação total de Deus, por que tem aqui 24 anciões, Deus? Por que lá no inferno você está separando um povo para voltar com eles para o céu? E Satanás, indignado com isso, durante 4.000 anos acusava Deus. Não tem ninguém justo, não tem ninguém santo, nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra. E aí é só você ler Apocalipse 5 que você vai ver ele lá. Quando João viu Satanás lá acusando e Deus se passando por injusto, o que acontece? João chora muito, João geme de dor, João grita de dor lá no céu chorando, os anjos assustam, algo inédito acontecendo no céu. Ninguém chora no céu. E aí quando Cristo é revelado, todos os anjos vão expulsar o demônio lá, todos os 24 anciãos vai se prostrar e falar, aqui o justo Satanás. Esse aqui é digno de abrir o livro, esse aqui é digno de desatar o selo. Satanás então perde poder, ele desce, ele cai do céu, a gente vê todas as criaturas adorando, todos os anjos vindo adorando Deus, porque durante 4.000 anos eles não entenderam nada, e agora eles entendem e falam, Deus é justo, Deus é digno, e o Cordeiro é digno de adoração. Depois a gente vê todos os animais do céu, na terra, debaixo da terra, todos os capetas, os demônios, e o próprio Satanás que falou, Jesus, se você dobrar o joelho e me adorar, você vai receber todos os reinos. Jesus manda ele se afastar e agora ele expulsa ele do céu e chegou a hora do próprio capeta dobrar o joelho e reconhecer que ele é Deus justo e digno, e fala que todas essas criaturas tiveram que cantar uma canção, que digno é o Cordeiro de receber glória, honra, poder e adoração eternamente. Então a gente viu isso ontem. Então tinha duas coisas aqui na terra, tinha o justo, o santo, e tinha o ímpio. E até a morte de Cristo estava uma bagunça no céu, porque o terceiro ponto ainda não tinha sido revelado, ele foi revelado em Cristo. O que foi revelado em Cristo? O santificado e o justificado. E hoje a gente vai entender um pouco mais disso aqui, as consequências disso aqui, como que funciona isso aqui. Isso é o evangelho, tá bem? Qual que é o evangelho, Thales? O evangelho tinha um problema no céu que não tinha solução. Qual que era o problema do céu? Tinha um tribunal lá no céu e não tinha solução para aquele problema. Como assim, Thales? Deus criou um problema no céu fazendo uma coisa chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio criou uma coisa chamada o mal. O mal era a separação total de Deus. Deus pegou um povo que foi enganado, chamado humano, e ele quis voltar com esse povo para o céu. Como que voltava com esse povo para o céu? Ele tinha que deixar de ser justo, ele tinha que deixar de ser santo. Deus jamais ia fazer isso. Como que voltava com esse povo para o céu? Deus tinha que ser injusto para colocar esse povo no céu, porque em Provérbios a gente viu que aquele que trata o ímpio, só tinha santo e ímpio, aquele que trata o ímpio como justo é uma abominação para Deus, é perversidade perante Deus. Deus odeia quem faz isso. Então como é que Deus estava fazendo isso durante 4.000 anos? Você entende o problema? Você entende a dificuldade? Então, aí na cruz, Deus resolve isso abrindo essa terceira via, que é o santificado e justificado. O que é o santificado e justificado? Esse povo não deixou de ser ímpio. Você não deixou de ser ímpio. O seu pastor não deixou de ser ímpio. A Maria, mãe de Jesus, é uma ímpia justificada. O primeiro papa da terra, um ímpio justificado, o Pedrão. O Pedro é um ímpio justificado. Ele estava lá, ele era um dos 24 anciãos que estava lá, com certeza, tinha um povo ali em cima. E o que acontece? Satanás estava lá porque eles eram ímpios e estavam no céu. E na cruz do Calvário, quando Jesus toma o livro, ele vai abrir um novo selo agora, uma nova porta chamada justificado, santificado. Você nunca vai ser santo, você nunca vai ser justo, mas você vai ter sobre a sua cabeça a justiça de Cristo.
Por isso que o que é o evangelho? O que é o evangelho? É você sendo salvo pela obra de outra pessoa. O que é o evangelho? É você sendo justo pela obra de outra pessoa. O que é o evangelho? É você sendo santo pela obra de outra pessoa. Por que, tá? Tem que ser santo e justo? Porque a única forma de entrar no céu é sendo santo e justo. Pedro fala assim: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Então a única forma de se relacionar com Deus é sendo santo. Ele fala assim: se andares na luz, como na luz ele está, o Deus é a própria luz. A única forma de andar na luz é sendo luz. Se você for treva e chegar perto da luz, a luz dissipa as trevas. Então Deus teve que abrir aqui um santificado, um justificado, porque a única forma de colocar esse povo no céu era sendo santo. E a única forma de resolver o problema que tinha no céu era tornando todo mundo santo. Só que eles eram ímpios e não deixariam de ser ímpios. Por isso que Jesus abre o justificado e o santificado através da propiciação. Não vou explicar isso de novo, tá lá em Apocalipse, tá lá na live 3. A gente já tá soltando isso no YouTube, tá começando a soltar aqui no TikTok. Já são 5 lives do Evangelho. Hoje nós estamos na 6ª live. Eu quero bater mais na consequência, esse terceiro pilar aqui, santificado, justificado. Nós vamos entrar nesse assunto agora, vamos ficar 3 lives mais ou menos falando desse assunto. Aliás, vai dar mais, vai ser 4 lives. Thales, mas eu já sei o evangelho. Desculpa ser um mentiroso. Thales, você sabe o evangelho? Não tem como saber tudo do evangelho. Se você falar comigo que sabe tudo do evangelho, você é um mentiroso, não tem como. Por quê? Por causa do tribunal. Quem é que está no tribunal? O Deus vivo é o juiz. Você sabe tudo de Deus? Enquanto você não souber tudo de Deus, você não sabe tudo do tribunal. Você lembra que o problema para ele ser resolvido, Deus tinha que deixar de ser Deus? Se você estudar um pouquinho de Deus, você vai ver por que esse problema era tão grave. Por que Deus pegar o ímpio e colocar no céu durante 4.000 anos sem justificar isso era tão grave? Era grave o suficiente que quando Deus revela o problema em Apocalipse 5, os anjos inteiros, os céus inteiros, toda criatura, tudo que existe vai lá e adora ele. Procurei no YouTube, não achei, ainda não tá lá. Soltou a primeira live ontem, tá? A live 1 soltou lá ontem. A live 1 nós explana melhor o evangelho. A 2 e a 3 vai ser solta hoje. É link do TikTok, você vai no link do TikTok, aí você vai no segundo link YouTube, tá lá. O nome do YouTube é o mesmo aqui do TikTok, então se você digitar eu, Thales Rodrigues, no YouTube, você já acha. Lá tem várias playlists. Se você quiser saber dos seus superpoderes, de acionar Deus na Terra, você vai na playlist da consciência. Se você quiser pegar esse assunto do evangelho e entrar nele dominando mais sobre isso, você vai na playlist do evangelho. Se você quiser sabedoria para acessar prosperidade e riqueza e ter o dinheiro como consequência aqui, ó, aí você vai nas lives de provérbios, tá bom? Gente, eu já vou te falar uma coisa, já chega aqui seguindo o canal. Eu preciso que vocês seguem o canal para a palavra ser espalhada. Quando vocês seguem o canal, mais pessoas entram aqui, ó. Esse número aqui não é responsabilidade minha. Esse número é responsabilidade de vocês. Quanto mais curtidas vocês dão, quando você clica aqui no meu rosto, vocês curtem. Quanto mais curtidas vocês dão, mais esse número aqui sobe. Quanto mais esse número aqui sobe, mais pessoas estão vendo o evangelho. Então, se você subir esse número aqui, vai vir pessoas. As pessoas vão vir. Se elas for de Deus, elas vão ficar. Se elas não for de Deus, o que acontece? Elas vão embora, tá tudo bem. Ou vai ser salvo em outra hora. Mas tem pessoas que vão ser salvas através dessa palavra aqui. E a responsabilidade é sua. Como é que você me ajuda? Você vai clicar no meu rosto, você vai seguir aqui o canal. Então hoje nós vamos entrar na consequência. Vamos começar ali. Quando é que isso aqui foi aberto? Tá bem? A gente viu que no céu foi aberto em Apocalipse 5 e a gente vê que na terra foi aberto em Mateus 27 e em Lucas 23. Eu vou ler aqui em Mateus 27 porque o assunto que eu quero explanar aqui está melhor estabelecido lá. Depois a gente volta em Lucas 23. Lucas 23. Ó, olha que profundo que nós vamos ler aqui agora, gente. Pelo amor de Deus, esse assunto é profundo demais. Mateus 27. Vamos primeiro em Mateus 27 e depois nós voltamos em Lucas 23. Mateus estava lá no ato, tá? Mateus estava lá no ato da crucificação. Aliás, a gente não pode afirmar que Mateus estava lá, né? A gente pode afirmar que João estava lá.
Mas olha o que Mateus escreve sobre a crucificação de Cristo. Em Mateus 27. Puseram em cima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões. Então, presta atenção. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões. Um à sua direita, outro à sua esquerda. E aí o que acontece? Jesus é pregado naquela cruz e aí começa a acontecer uma coisa. Os que passavam por ali caçoavam dele, zombavam dele, balançavam a cabeça e insultavam Jesus, dizendo assim: você disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias? Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Só que Jesus, se você for lá, o que vai acontecer? Se você for na cruz, nessa afirmação de Jesus, o próprio discípulo fala, Jesus disse que ia destruir o templo porque ele estava falando dele mesmo. Então na cruz do Calvário, Deus estava destruindo o templo. E aquele povo estava zombando de Jesus, achando que o templo era aquele templo construído de mãos humanas. Mas o templo era o próprio corpo dele. Então eles queriam usar uma palavra, isso aqui era o diabo falando através da boca das pessoas. Ele estava, desce daí, não fica aí. Ele estava, mais uma vez, tentando Jesus para ele não cumprir a missão. A missão era destruir o templo. E eles estavam tentando confundir tudo aqui, falando com Jesus para descer da cruz. E aí o diabo estava usando a boca das outras pessoas, estava usando a boca dos pastores da época, dos apóstolos da época, e estava usando a boca até das pessoas que foi crucificada com ele. Para quê? Para não cumprir a missão. E aí ele fala assim, se você diz que é capaz, então se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Mateus 27, 40. E os chefes dos sacerdotes, a live está travando um pouco. Rapaz, tá travando aí pra mais gente aí ou é só pro Niso que tá travando? Talvez você deve ter saído da live e ter entrado de novo, travou um pouco. Senão o que você faz? Fecha a live e abre de novo. Então, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus, eu sempre esqueço de abrir o cronômetro. E os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo, ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel? Não é. Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Tá travando um pouco. Mano, então não sei o que eu posso fazer aqui para melhorar isso não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é a internet. A internet tá boa. Tá travando o quê? É o áudio que tá travando? É o áudio que está travando ou é o movimento que está travando? Vamos lá. Então, primeiro, as outras pessoas zombaram dele, depois o sacerdote. E agora vai falar assim, ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Você já viu que as pessoas não podem ver ninguém em sofrimento? Deixa eu te explicar uma coisa. Em João 15 fala assim, que aquele que está em Cristo e que dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. A poda não é uma coisa muito legal. A poda não é Deus te livrar do sofrimento. A poda é às vezes Deus te levar para o sofrimento. Em Mateus 4 a gente vê que o próprio Espírito levou Jesus no deserto para ficar lá 40 dias sofrendo. E agora o próprio Espírito leva Cristo para a cruz. E aí eles estão falando assim, se Deus ama tanto Ele mesmo, se Deus quer muito Ele mesmo, se Deus gosta dele mesmo, se Ele é filho de Deus, Deus vai salvar Ele. Mas às vezes Deus não vai te salvar do sofrimento, porque o sofrimento é o processo para o crescimento. Não tem como crescer sem sofrimento. Não tem como expandir sem erro. Toda vez que você erra, você cresce, você expande. Então ninguém erra, ninguém perde. Tudo que você fala que você está perdendo, na verdade, você ganhou uma habilidade, você ganhou um aprendizado. E na cruz eles queriam fazer isso com Jesus também. Se ele está sofrendo, ele não pode ser filho de Deus. Como é que o filho de Deus vai sofrer? Se você é servo de Deus, você não pode ter problema na sua casa. Se você é servo de Deus, tem que estar tudo certo na sua vida. Ele estava querendo taxar Jesus e agora eu paro aqui no Mateus, aonde eu queria chegar.
até os ladrões. Vamos ler na Almeida Revista Corrigida. Mateus 27, 44, na Almeida Revista e Corrigida. Mateus 27, 44. Ó, Mateus 27, 44. E mesmo os que lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Ficou meio estranho aqui. Mas o que acontece aqui no 44? Os ladrões que foram crucificados com ele também estavam zombando de Jesus. Os ladrões, os salteadores que com ele estavam na cruz, estavam zombando dele, os dois. Jesus estava no meio, tinha um ladrão à direita e um ladrão na esquerda. Os dois ladrões estavam zombando de Jesus. Os dois ladrões estavam criticando Jesus. Os dois ladrões eram perversos também. Não era só as pessoas que estavam ali. Só que o que acontece? É muito importante você entender isso. João estava lá e ele viu os dois ladrões zombando de Jesus. E em Mateus não fala o que o ladrão falou com ele. O cara se magoou um pouquinho, que ele não relatou o que a gente vai ler em Lucas. Lucas não estava na cruz. Lucas não estava naquele momento da crucificação ali. Ele escreve o relato depois através de outras pessoas. Ele fala assim, ó. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava muito contra ele. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque nós estamos aqui em verdade. Tem justiça na gente estar aqui, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem mal nenhum fez. E disse a Jesus: lembra de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então nós vamos ver aqui. A consequência do evangelho começa exatamente na cruz. Na cruz abre-se a porta do evangelho. Quando Jesus morre em Mateus 27, se você continuar lendo ali, o véu do templo se rasgou. E é o santo do santo, que era o lugar onde ficava a arca da aliança, a presença de Deus, foi espalhado para toda a terra. Então o evangelho começa ali, mas a primeira obra do evangelho está acontecendo na cruz. O que está acontecendo na cruz? Tem dois ímpios crucificados com Jesus. Dois ímpios. O cara nunca foi na igreja. O cara nunca fez nada certo. O cara nunca fez nada na terra. O cara era um ímpio. Ele era ladrão. Eu não sei se você sabe, mas para o cara parar naquela cruz ali, ele tinha que ser perverso. Aquele cara matou gente que não era para matar. Aquele cara transou com mulher que não queria transar com ele. Aquele cara fez coisas perversas na terra. Provavelmente ele fez alguma coisa com alguma criança também. Então aquele cara ali, ele era a pior classe que tinha na terra. Era o cara que você não quer dentro da sua igreja. Era o cara que você não quer dentro da sua casa. Era o cara que você não quer dentro da sua empresa. É um cara que você não queria em lugar nenhum. Tanto que quando Jesus chega ali, aqueles caras estavam morrendo junto com Jesus e eles estavam zombando de Jesus. Os dois, a gente leu aqui em Mateus 27, 44. Os dois estavam zombando de Jesus, estavam criticando Jesus, falando: se tu és o Cristo, desce daqui, salva-te a ti e a nós. Então na cruz tinha duas pessoas ali terríveis com Cristo. Só que na cruz Deus vai liberar aqui, ó. Qual que é a consequência do evangelho? O problema sendo resolvido, ele abre três viés. Primeiro viés, salvação. Segundo viés, graça. Terceiro viés, reinado. E é isso aqui que nós vamos abordar agora nessas próximas aulas, estudando isso aqui mais profundo. Por que, Thales? Porque tem como você acessar a salvação sem reinar. Inclusive, a maioria dos que me ouvem não entendeu o evangelho. E o fato de não entender o evangelho não deixa passar pela graça. O fato de não passar pela graça não deixa você reinar na terra. O fato de você não reinar na terra, a sua vida é uma desordem, a sua vida é ruim. Você não tem prazer na sua vida. Tá? Então, se eu reinar na terra, todos os problemas foram resolvidos? Não. Mas você vai ter uma coisa chamada paz que excede todo entendimento. Quando você reina na terra, acessa essa paz, a sua vida vira o paraíso na terra. E
independente das circunstâncias, dos causos e das coisas que estão acontecendo. Thales, quando você entende o reinar na terra, você recebe uma coroa na terra e no céu. Você sabia que só vai receber coroa no céu quem receber coroa na terra? E só vai receber coroa na terra quem reinar na terra? Pois é, Cristo foi na cruz para ensinar a gente como que funciona isso. E na cruz ele abre uma porta aqui chamada salvação, que se você assistiu às outras 5 lives, eu já falei muito sobre ela. Qual que é a porta da salvação? Você não precisa deixar de ser ladrão para acessar a salvação. Você não precisa deixar de ser homossexual para acessar a salvação. Você não precisa deixar de ser lésbica para acessar a salvação. Você não precisa deixar de ser perverso para acessar a salvação. Você não precisa fazer nada com as suas obras para acessar a salvação. A salvação é de graça. Thales, não fala uma coisa dessa, estava tão bom aqui falando isso aí, ó. Você falou na live da Consciência 9, tá lá. Tem 13 lives da Consciência, nós vamos terminar lá. Você não precisa deixar de ser isso, porque o ladrão não deixou de ser ladrão para acessar a salvação. Ele foi a pior pessoa até o último segundo. No último segundo ele fez uma coisa e acessou salvação. Então o que é que você tem que fazer para acessar a salvação? Está aqui em Lucas 23, nos versos que a gente leu. Deixa eu colocar na outra Bíblia aqui. Em Lucas 23, Jesus vai mostrar o que você precisa fazer para você acessar a salvação. Aliás, o próprio ladrão que zombou de Jesus vai mostrar para a gente aqui. Então isso aqui é uma consequência do evangelho, por quê? Quando você entender isso aqui, você vai parar com essa ignorância sua. Você vai parar de ficar acusando as pessoas. Você vai parar de achar que você é melhor que as outras pessoas. Nossa, tá, mas você é tão sábio, você não é melhor que eu, jamais. A única diferença entre as coisas que eu falo de você é que eu pedi isso, você não pediu. Ué. A moeda do reino chama vontade, querer. O dia que você querer essa sabedoria que eu tô falando, primeiro você vai me ouvir, vai receber isso, você já dá conta de ensinar. Ué. Então a única diferença entre eu e você é que eu tô querendo coisas que você não quer. Aí você tem uma sabedoria terrível e você sabe o nome dos 24 jogadores que foi para a Copa. Eu não sei, eu não quero essas coisas. Então nós temos a mesma capacidade de sabedoria, a mesma capacidade de crescimento, a mesma capacidade em tudo. Não tem diferença. A diferença é que você quer coisas que eu não quero. E eu quero coisas que agora você está falando, nossa, se eu tivesse querido isso antes, então... Nossa, se eu quisesse muito saber o inglês, eu já sabia, só que você não quer tanto. E aí eu tô querendo agora, daqui a pouco você vai me ver falando inglês. Então é só você querer. Tudo que você quiser, você é capaz. Jesus falou, não tem impossível. O impossível não existe. O próprio Jesus falou isso. É só você querer. Se você quiser de verdade, não é igual você quer. Ah, hoje é domingo, eu quero acordar aqui, vou pôr o celular para despertar às 8, porque eu quero acordar 8 horas da manhã. Aí domingo, todo domingo você está dormindo até 1 hora da tarde. Não é esse querer, não. É querer com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quando você querer alguma coisa assim, você vai receber, tá? Então vamos lá. Na cruz... Aquele cara não deixou de ser pecador. Ele nem pediu perdão. Cadê ele pedindo perdão, Jesus, aqui? Jesus, me perdoa. Pedir perdão não acessa a salvação. Olha que terrível, mano. Para você acessar a salvação, nem perdão você precisa pedir. Hã? Cadê ele pedindo perdão aqui, ó? Ó, cadê? Jesus libera perdão para todo mundo no 34. Foi até o que fez aquele ladrão converter. Os dois foram crucificados juntos. Tinha um malfeitor à direita, outro à esquerda, no 33. No 34, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí eles começam a zombar de Jesus, eles zombam tudo, os judeus, as pessoas que estavam ali, todo mundo zombando dele, e o ladrão fica impactado com a crucificação e com a forma que Jesus tratou a crucificação. E aí o que acontece? O ladrão se converteu na cruz. Ele se converteu e deixou de ser ladrão. Ele pediu perdão a Deus. O que ele fez? Para acessar a salvação, você só precisa de uma coisa. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos... Deixa eu mudar essa versão aqui para a gente ler de novo. Tá aqui, ó. NTLH. O outro respondeu dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele. A nossa condenação é justa.
É por isso que nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que nós fizemos. Mas esse homem não fez mal nenhum. Então disse a Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Então o ladrão não pediu perdão para Jesus. Para acessar a salvação, como é que faz, Jesus? Thales, não, você tem que levantar a mão, reconhecer Jesus como seu Salvador e lá na frente pedir perdão, Jesus. Será que tem que pedir perdão, Jesus? O ladrão não pediu perdão, acessou a salvação. Por que os homens levantam a mão e reconhecem o Senhor como Salvador? Eles nem sabem o que isso significa. O ladrão falou que, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você está vendo ele falar isso aqui? Como é que faz para acessar a salvação, Thales? No Gênesis, quando o pecado entrou na terra, aconteceu uma consequência do pecado, chama vitimismo e orgulho. Adão, por que você comeu do fruto? Não, Deus, ao orgulho. O orgulho elevando Adão. Eu sou perfeito demais. Eu não comi do fruto, a culpa não é minha. O vitimismo e o orgulho andando junto, ó. Tava muito bom até agora. Ó, é difícil, né? A sua religião não deixa você ouvir. Mas presta atenção, se você ficar mais 2 minutos, você vai me dar razão. Na cruz, lá no Gênesis, o orgulho e a vitimismo andou junto. O que é o orgulho e o vitimismo? Não, Deus, eu não errei, pai. Foi a mulher que você me deu. Ou seja, o vitimismo entrou na terra. O fruto do pecado chama vitimismo e o vitimismo ele esconde o orgulho. Quando Adão estava falando, não, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. O que ele estava falando por trás? Eu sou bom demais para pecar. Meu orgulho não deixa eu assumir que eu sou pecador. A culpa não é minha, a culpa é sua, Deus. A culpa é sua que me deu a mulher. Aí vai pra mulher. Mulher, por que você comeu do fruto? Não, Deus, eu sou vítima. A culpa não é minha, Deus. Eu sou boa demais. O Senhor me criou perfeita. A culpa é da serpente que o Senhor criou. Então a culpa é sua. Então como que eu acesso salvação? Só tem uma forma de você aceitar a salvação. Nem é pedindo perdão a Deus. É destruindo a vítima que existe dentro de você. Na cruz do Calvário, aquele cara deixou muito claro isso. O que ele fez? Ele falou assim, ó, você não teme a Deus? Você não vê que nós estamos debaixo da mesma condenação que ele recebeu? A nossa condenação é justa, nós não somos vítima. É por isso que nós estamos recebendo castigo, porque nós não somos vítima no 41. Nós merecemos estar aqui, a culpa é nossa. A gente comeu a maçã, a gente é indigno. Mas ele não fez mal. Então por que você ora reconhecendo o Senhor como Salvador? Na verdade, quando você está orando reconhecendo o Senhor como Salvador, não é aquela oração que vai te salvar. Como que você acessa a salvação? Você precisa reconhecer que Jesus é justo, que Jesus é santo, que Maria não é justa, Maria não era santa, Maria era uma ímpia justificada. O primeiro Papa da Terra, o Pedrão, ele não era santo, ele não era justo, ele era um ímpio justificado, um ímpio santificado. Ah, o apóstolo Paulo, vai em Romanos 7, ele foi chamado pelo próprio Jesus, ele virou santo? Não, em 7 ele fica perplexo com o pecado que habita dentro dele. E ele termina o ministério dele falando, eu era o maior dos apóstolos, depois eu virei o menor dos apóstolos, depois eu virei o maior dos pecadores, e depois ele virou, no final do ministério dele, ele fala assim, de todos os pecadores eu sou o pior. Por quê? Ele não deixa de ser ímpio para virar santinho, não. Não tem ninguém na terra santo e justo, só tem Cristo. E na cruz, aquele cara deu conta de enxergar, ele é santo, ele é justo. E nós não somos santos, nós somos ímpios. Então como que acessa a salvação? Enxergando que você é ímpio, enxergando que Jesus é santo. Cruzou essas duas linhas, que salvação. Pode continuar sendo adúltero, pode continuar sendo pecador, pode continuar sendo ladrão, pode continuar fazendo o que você quiser. Você enxergou que você é ímpio e que Deus é santo, tem salvação para você. Não tem reinado. Não tem reinado. Paulo falou, se você é mentiroso, não vai acessar o reino. Se você é adúltero, não vai acessar o reino. Se você é homossexual, não vai acessar o reino. O reino, salvação é para todo mundo. Graça é a porta é estreita, o caminho é o reino, o caminho é mais apertado ainda. Então na cruz, Cristo libera três vias aqui. A primeira via é salvação, só tem uma forma de acessar a salvação, não é pedindo perdão.
Quando você está pedindo perdão, você não está reconhecendo. Aliás, você está reconhecendo, né? Mas o ladrão não precisou pedir perdão para ele acessar aqui, ó. Você só precisa de uma coisa: reconhecer seu lugar. Nós somos ímpios, nós merecemos estar aqui. Nós merecemos, ele não merece não, porque ele é santo. Você reconheceu que Jesus é santo, que ele é justo, que todo mundo na terra é ímpio, pá, cruzou os dois aqui, salvação para sua vida. Independente do que você está fazendo, independente do que você é, isso é a Bíblia nua e crua. Então, você pode até ficar com raiva de mim, você pode até me criticar agora, mas entre a sua opinião e a vontade de Deus, eu fico à vontade de Deus. Então, se você chegou e deu conta de entender isso aqui, nós estamos na 6ª live. Se você caiu aqui de paraquedas, nós estamos na 6ª live. Nós desceu 5 degraus para me poder falar doideira aqui. Agora eu vou descer cada vez mais. Por quê? Porque eu fiz uma promessa para Deus, que eu não ia deixar de ser profundo porque vocês é raso. Eu não vou deixar de descer para as águas profundas porque vocês são rasos. O que eu falei? Deus, eu vou criar a escada então. Vou fazer live indo por degrau em degrau para me descer no mais profundo. A última live do Evangelho é: você não precisa de Deus. E quando nós chegar lá já vai ter falado doideira demais. Não precisa de Deus, Thales. Como assim? Nossa, mano, profundo demais isso aqui. Seremos mártires. Quer dizer que eu posso fazer tudo só porque eu acredito em Cristo eu vou ser salvo? Salvação, sim. Você pode fazer o que você quiser, você vai ser salvo. Paulo teve problema com isso. Lê lá em Romanos 3. Vamos ler Romanos 3 aí, ó. A mesma pergunta que você fez. Inclusive, Paulo morreu por causa dessa dúvida que você tem, tá? Paulo, o apóstolo de Cristo, morreu por causa dessa pergunta aqui, ó. Quer dizer que eu posso fazer tudo? Só porque eu acredito em Deus eu vou ser salvo? Os judeus ficou bolado com Paulo e matou Paulo por causa disso. Romanos 3, 23. 23, não, vamos ler no final agora. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por qual lei? Deixa eu ler na NTLH que fica mais fácil vocês entenderem. Salvação, você pode fazer o que você quiser, você não perde salvação. Desde que você continue entendendo que você é ímpio e você continue entendendo que ele é justo, salvação todo mundo tem. Só que o que tem ali, ó? Mas e a mudança de mente? Aí é o que eu tô falando. Salvação é para todo mundo. Jesus falou: deixa vir todo mundo a mim. Deixa vir os drogados, os noiados, os traficantes. Deixa vir todo mundo. Mas a porta é estreita e o caminho é estreito. Então salvação é para todo mundo. Mas a porta da graça é estreita. Você quer uma coroa no céu? Você precisa ter mudança de mentalidade. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você quer ter uma coroa na terra? Você precisa negar a si mesmo. Marcos 8:33, Marcos 8:28, eu não lembro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nicodemo, se alguém quer reinar, se alguém quer acessar o reino, tem que nascer de novo. Então a salvação, a porta que Jesus abriu na cruz, a consequência do evangelho é que ele criou uma escada de 3 degraus. Qual que é a escada de 3 degraus? No primeiro degrau tem salvação para todo mundo. Inclusive ele deu para o ladrão da cruz que zombou dele e que fez tudo errado até o final da vida dele. Mas ele, olha lá, vamos voltar aqui, ó, o ladrão da cruz. Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Na versão Almeida Revista e Corrigida, ó. Vamos ler aqui, Almeida Revista e Corrigida. Lucas 23, o que o ladrão falou com Jesus? O ladrão tentou roubar Jesus. Vamos lá, ó. O ladrão tentou roubar Jesus. O inferno é para quem nega? João 3, deixa eu ver o capítulo, o versículo aqui para vocês lerem depois. João 3... João 3... 23? Já esqueci. João 3,19. Só tem uma condenação. Só uma pessoa vai para o inferno. Aquele que veio, a luz veio ao mundo e ele amou mais as trevas do que a luz. Ou seja, quem não aceitou Jesus é só eles que vão para o inferno. Se aceitou Jesus, vai para o céu, independente do que está fazendo na terra. Vai para o céu, porque o ladrão, olha aqui. Olha o ladrão tentando roubar Jesus na cruz, ó. Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino? Sabe o que o ladrão estava falando? Tá bom, Jesus, eu reconheci que eu sou ímpio, eu reconheci que o Senhor é santo. Eu posso reinar no céu? Aí Jesus falou: não, na terra você pode roubar, mas no céu você não rouba, não.
Reinar é só para quem tem mudança de mentalidade. Reinar é só para quem abriu mão do pecado. Reinar é só para quem deixou de ser homossexual. Reinar é só para quem deixou de ser adúltero. Reinar é só para quem deixou de ser uma lésbica. Reinar é só quem deixou de ser mentiroso. Mas hoje ainda, Jesus responde para ele assim, ó: na verdade vos digo que hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Salvação eu te dou, ladrão. Reinar não. Reinar não tem como reinar. Só tem uma forma de reinar, você tem que negar a si mesmo. Só tem uma forma de reinar, você tem que ter uma mudança de mentalidade. Só tem uma forma de reinar, você tem que entrar numa porta estreita. Como é que você entra numa porta estreita? Eu tô com um monte de mochila, eu tô com um monte de coisa, eu tô com um monte de obra que não é de Deus. Eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que nascer de novo, abandonar todo um personagem. Se você quiser saber do personagem, é ele que você tem que abrir mão para você reinar. Como que faz para reinar na Terra? Link do TikTok, segundo o link lá, YouTube, você vai na live do Consciência. Na live do Consciência eu vou te mostrar o personagem que você tem que arrancar ele para você poder reinar na Terra. Enquanto o seu personagem não for destruído, você só tem salvação. Thales, qual que é o sinal que eu tenho salvação e que eu não estou reinando? Quem só tem salvação vive com medo do inferno. Aí de manhã, o cara que só tem salvação, de manhã ele pecou e fala: eu tô no inferno. Nossa, eu pequei. À tarde ele foi, passou uma mulher na frente dele, ele não olhou para a mulher. Agora eu tô no céu. Eu não olhei para aquele homem. Eu não olhei para aquela mulher. À noite ele foi na igreja. Nossa, eu tô super no céu hoje. Hoje eu tô super no céu. O pastor até orou para mim. É o cara que tá aqui na salvação. Mas de noite, o que ele fez? Ele viu uma pornografia. Voltei pro inferno. Agora eu tô no inferno. Colocou o relógio para despertar 4 horas da manhã, fez uma madrugada. Agora eu tô super no céu. Agora eu tô no céu mesmo. Agora eu fiz uma madrugada. Aí no outro dia ele foi lá, caiu na pornografia de novo, viu outra mulher e desejou a mulher e adulterou com a mulher dele, desejando outra mulher. Não tem salvação para mim. Não tem jeito. Meu Deus, não tem jeito. Esse cara é o cara que só tem salvação. Qual que é o sinal que você está no reino? Você não é abalado pelas coisas externas. Você ativou sua identidade. Você pegou a luz, tirou o personagem de cima, colocou a luz em cima da casa e Jesus falou: quem é que pega a luz e coloca debaixo da mesa? Antes ele pega a luz e coloca em cima da casa. Esse cara é o cara que reina. Para você reinar, você tem que tirar a mesa de cima da luz. A mesa é o personagem. O personagem fica vivendo do céu no inferno, do céu no inferno. Todo dia ele vai pro céu e pro inferno 1000 vezes. Esse é o cara. Inclusive, os pastores não falam essas coisas que eu tô falando com você. Por quê? Porque só quer gente para salvação lá, ué. Você quer aprender alguém da salvação? Só você fica falando do inferno para ele. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Você sabia disso? Porque Jesus veio atrair todo mundo para a salvação. Agora, para passar para a reinada aqui, são poucos que entraram. Dentro dos discípulos, era mais de 12 discípulos, mas 2 andavam mais perto, 12. E dentro dos 12, nem todo mundo reinou. Judas não foi para o inferno? Judas não suicidou? Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Não tem como reinar no céu se você não reinar na terra. Mas tem como ter salvação no céu se você não tiver reinado na terra. Porque Cristo falou: deixa vir todo mundo, deixa vir as crianças, deixa vir todo mundo, não prende ninguém não. Eu tô aqui, inclusive os próprios fariseus ficou com muita raiva dele, os pastores da época, porque ele andava com os pecadores. Ele andava com os publicanos, ele andava com os cobradores de impostos. Jesus andava com ele? Não, eles andavam com Jesus e Jesus não mandava eles embora. Então uma coisa é você ir caçar essa gente, outra coisa é essa gente caçar você. Não pode mandar embora, não pode falar aqui na igreja, você não pode porque você é tatuado, você não pode pregar, você não pode porque você transou com outro homem, você não pode entrar na igreja. Você usou droga, você não pode entrar na igreja. Pelo amor de Deus, você não entendeu o evangelho. Então qual que é a primeira consequência do evangelho? Você entendeu que todo mundo é ímpio e que esse cara é igual a você. A única diferença dele é que ele é ímpio sem Jesus, você é ímpio com Jesus. Não tem ateu na Bíblia. Não tem ateu na Bíblia. Todo mundo que é pecador é ímpio, mas ele é mentiroso, ele é ímpio. Mas eu sou um santificado. Você é um ímpio também, você só foi santificado porque você tem Cristo. Então, não, mas eu só falo mentiras, você é um ímpio. Não, mas esse cara aí é perverso, Thales. Ele transa com outro homem, ele usa droga, ele é igual eu. Ele é ímpio, você é ímpio.
Como é que você vai falar que você é melhor que ele? Não, tá, mas eu não transo com outro homem. Eu não sou homossexual, tá? Mas eu não uso droga. Mas você vive fofocando da vida dos outros. Você vive olhando pra mulher que não é sua. Você vive pecando. Todo mundo que pecou é ímpio. Não tem outra classificação. Quantos pecados foram necessários para Adão sair do jardim? Um pecado. Meu amigo, um pecado não foi o suficiente para Adão sair do jardim. Você não entendeu a Bíblia. Você tem que ler Gênesis 3 de novo. Um pecado corrompeu a humanidade inteira. Um pecado fez todos os animais da terra se corromper e começar uma guerra entre os animais. Um pecado fez toda a natureza, tudo que foi criado, se desvirtuar. Um pecado fez o cosmos inteiro ser abalado. Um pecado. Quantos pecados você tem? Ah, não, Thais, eu só conto uma mentirinha de vez em quando. Ah, não, de vez em quando eu iro contra o meu irmão. Ah, não, de vez em quando eu faço uma masturbação. Ah, de vez em quando eu adultero aqui olhando para uma mulher ou para um homem que não é meu. Ah, de vez em quando. Quantos de vez em quando você tem? Você é ímpio igual o cara. Um pecado, você não tem noção o que é o pecado. Vai na live. Acho que é a live 2 do Evangelho, a 4, a gente está explanando essa parte do pecado. Explica como vai para o inferno. Inferno, o que é inferno? Inferno é separação de Deus. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então, se você falar que o inferno existe, tem que rever aqui as características de Jesus na sua vida. Provavelmente você não tem ele como Senhor absoluto. Porque Jesus falou mais do inferno que para o céu. O que é o inferno? Separação eterna de Deus. Quem criou o inferno? O próprio Deus, quando formou o livre-arbítrio. Isaías 45:7. Eu crio a luz, eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu formo a paz e eu crio a guerra. Deus forma quando ele toca e faz. E ele cria no efeito borboleta. Quando Deus forma o livre-arbítrio, ele dá a opção para o homem de querer Deus, que é o bem, ou escolher o mal, que é a separação de Deus. E Deus não ia obrigar o homem a andar perto dele. Então Deus criou o mal. Está na live 5. Live 5 do Evangelho, tá salvo no YouTube. Já chega aqui, se inscreve no TikTok, só. Eu preciso de vocês se inscrevendo aí. Faz aqui o cliquezinho no rosto para subir esse número. Me ajuda aí. Vai no YouTube, eu preciso de 1000 seguidores lá. No link do TikTok, o primeiro link que tem lá é um grupo de WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp nós vamos fazer imersão. A imersão vai acontecer no YouTube. Vai ser 11 horas de live, eu deixando de estar com minha esposa, com meus filhos, nos meus negócios, para me investir tempo nessa cabeça sua, para a gente destruir essa mesa, esse personagem, pegar essa luz, colocar lá em cima e deixar você reinar na terra. Porque você não está reinando na terra, porque você está com medo do inferno. Você vive com medo do diabo. Qual é o sinal que eu estou aqui na salvação e não estou aqui no reino? Quando você está na salvação, o diabo é seu predador. Gênesis 3, Adão, você é pó, para o pó você vai voltar. Capeta, Satanás, serpente, você vai viver do pó agora. Você vai precisar do pó para se movimentar e você vai precisar do pó para se movimentar e alimentar. Então, quem está aqui embaixo tem medo do diabo. Ele tem medo até de falar o nome do capeta. Ele não consegue. Ele vive com medo de demônio, ele vive com medo dos outros, ele vive no inferno. Ele até acha que no inferno o capeta está reinando, que o capeta é o senhor do inferno. Não é, ele vai estar lá sofrendo. Ele confunde tudo, ele não conhece o evangelho. Por isso que eu estou aqui ensinando o evangelho. Porque como que eu faço para sair da salvação e acesso ao reino? Você precisa entender o evangelho. O evangelho chama graça. Tá, xalabás. Salve Maria Santíssima. Maria é ímpia, tá, Alisson? Sinto muito falar, mas Maria é ímpia. Igual você, igual seu pastor, igual todo mundo. Maria não é santa, Maria é santificada. O primeiro papa da terra foi Pedro. Pedro era santo, Alisson? Não, Pedro era santificado. Pedro era justificado. Inclusive a Maria duvidou de Jesus. Você sabia disso, Alisson? Quando a Maria viu que Jesus saiu da saia dela, começou o ministério, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Aí os irmãos juntou para fazer a cabeça de Maria, eles foi todo mundo lá buscar Jesus, porque eles achou que Jesus estava louco. Quando ele chegou, Jesus sabia o que eles queriam, viu que Maria estava duvidando, e aí a Maria mandou chamar ele e falou: quem que é minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que ouvem a palavra do meu pai e a praticam. A Maria duvidou de Jesus, ela não é santa, tá? Ela é ímpia. Se você precisar da Maria para acessar a porta aqui, você nunca vai acessar. Eu sinto muito falar. Maria foi muito bacana, foi uma mulher santificada, justificada, mas ela nunca foi santa. O único que foi santo é Jesus. O único que foi justo é Jesus. Sinto muito falar isso, mas é a verdade nua, crua. E às vezes as pessoas falam: eu gosto da verdade, eu quero a verdade, mas não está pronto para ouvir a verdade é essa.
Então, como que eu faço para me passar da salvação, acessar a graça e reinar na terra? Eu não preciso ser justo. Eu não preciso ser santo. Você precisa ser santificado. Você precisa entender o evangelho e absorver isso. Como que eu vou fazer para a gente entender isso aqui? A gente vai começar a ler o livro de João hoje. Pelo tempo da live não era para mim começar o livro de João hoje. Então agora nós vamos começar a ver as consequências do evangelho. Qual que é a primeira consequência do evangelho? Você entende que você é ímpio, que Maria é ímpia, que João é ímpio, todo mundo é ímpio. Não tem ninguém santinho. Qual que é a consequência do evangelho? Vai vir uma ciência na sua cabeça que o seu pastor não consegue subir no púlpito sem pecar. Não, tá, mas ele sobe lá às 5 horas da manhã, a primeira coisa que ele faz no dia é pecou para subir lá. Ninguém consegue descer de um púlpito. Se ele passar mais de 30 minutos numa live ou num púlpito, ele não consegue fazer isso sem pecar. Não, tá, mas ele é pastor, não, tá, ele é apóstolo. Ele não consegue terminar a pregação dele sem pecar. Ele é ímpio. Ele é ímpio, a natureza dele é ímpia. Vamos ler aqui, João, nós vamos entrar em João na próxima live, já passou demais. Eu vou te provar isso aqui na Bíblia, que eu sei que algum dos vocês fica ofendido quando eu falo isso aqui. Então vamos lá em Romanos 7 para a gente provar isso aqui para você. Paulo era o apóstolo dos apóstolos, mano. Paulo é o cara que ele era fariseu, ele guardava a lei inteira. Ele achava que guardava. Só que aí quando ele teve um conhecimento com Cristo, tudo que ele conhecia foi desfeito. E aí ele começa assim, ó. Eu vou até responder aquela pergunta ali que o cara falou. Então todo mundo pode pecar? Pode fazer o que quiser? Não, não é assim, ó. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano. Eu já esqueci qual versículo que é que a gente estava lendo. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem a lei. Sabe que ela só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, não vou ler isso aqui não. O mesmo acontece com vocês quando viviam de acordo com a natureza humana. Os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei. Já não tem lei. O que é a lei aqui, ó? A lei é, se você fizer isso, vai para o inferno. Se fizer aquilo, vai para o inferno. Salvação já não precisa da lei mais. Você consegue salvação mesmo continuando no pecado. Só que quando você acessa a salvação, você vai receber uma coisa chamada Espírito Santo. Em João 15, 16, 17, 18, nós vamos ler que ele vem para te convencer do pecado. Ele vem para te mudar sua mentalidade. A luta interior, começa no 14. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou ímpio, fraco, humano. Eu fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu odeio. Se eu faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz e que aquilo é certo. E isso mostra que, de fato, não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz isso. O que Paulo estava explicando para a gente? O fato de você reinar na terra não te tira do ímpio. Ele não te transforma, não te faz deixar de ser ímpio. O fato de você ser um pecador, de ser um justificado, não te deixa de ser ímpio. Maria não deixou de ser ímpio. O que tu achas do pastor Pablo Marçal? Mano, vamos falar de outras coisas? O Pablo Marçal é um ímpio, eu sou ímpio, você é um ímpio, Maria Madalena é ímpio, Maria Mãe de Jesus é ímpio, qualquer pastor é ímpio, todo mundo tá pecando, cada um tem pecado diferente. Eu tenho pecado que talvez você vai dar conta de suportar, você vai andar perto de mim. O seu pastor tem pecado que você dá conta de suportar, você vai andar perto dele. O Pablo Marçal talvez tenha uns pecados que você não dá conta de suportar, e você vai andar longe dele. Talvez o bispo tal tenha uns pecados que você não dá conta de suportar, é só você procurar outro pastor. Porque o fato dele ser pastor, o fato dele ser justificado, o fato dele reinar, não impede ele de pecar. Paulo está falando aqui, ó. Então, o que você precisa? Procurar um pastor, um líder que você dá conta de suportar os pecados dele. O meu pastor, eu tenho um pastor. O meu pastor tem um monte de pecado, ele já me magoou várias vezes. Quando eu era ovelha, quando eu andava lá mais pertinho. Ele me feriu, mas eu vou deixar de andar na igreja porque o pastor me feriu? Só se eu for idiota.
Só se eu não entender isso aqui. Por isso vocês estão tudo magoados com a igreja. Vocês não entendem. Vocês querem um perfeito lá, mas ninguém que está lá é perfeito. Se nem Paulo é, ó, aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Romanos 7,18. Pois eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço justamente o que eu não quero fazer. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, mas eu vou ferir vocês. Se eu virar pastor de uma igreja, tá? Você é tão sábio, vira pastor, abre uma igreja. Eu viro pastor, abro uma igreja, você vai vir, eu vou te magoar, eu vou te ferir. Eu vou ferir uns, outros não. Porque tem uns que não dão conta de suportar os meus pecados. Por isso que Paulo fala, suportai-vos uns aos outros. Você vai no hospital agora, você vai no hospital, vamos falar um pouquinho de templo. Você vai no hospital, sabe o que tem no hospital? O maior índice de doente por metro quadrado. E você chegou no hospital, você não pode chegar lá de qualquer forma. Você tem que analisar a pessoa primeiro antes de chegar perto dela. E se aquela pessoa estiver doente, com Covid, você vai chegar perto dela e ficar apertando a mão dela? Primeiro você tem que ver a doença da outra pessoa para você chegar perto. Porque se aquela pessoa tiver com uma doença muito grave, você não pode nem chegar perto dela. Só que se eu te falar, quando você vai num templo que você chama de igreja, que é a congregação, chega lá, é uma parte do corpo de Cristo. Não está todo mundo ali. Se nessa congregação eles falam que só ali tem salvação, sai correndo de lá. Se aquele pastor que está ali falou que não tem pecado, sai correndo de lá. Se ali só tem santo e justo, sai correndo de lá, porque não pode ter, ué. Só pode ter justificado, santificado. É gente que reconhece que é pecador, reconhece que vai pecar, que vai te errar. Então tá, você chegou lá, não tem alguém arrotando santidade lá. Você chegou lá, a salvação tá ali, tem salvação em outras casas também, tudo bem, você pode ficar. Fiquei, Thales, e agora? Agora você vai tomar cuidado com aqueles que têm HIV. Agora você vai tomar cuidado com aqueles que têm Covid. Agora você vai tomar cuidado com os doentes. Por quê? O que tem lá dentro do templo? Um monte de burro doido pra te dar um coice na cara. Pra você sair de lá e nunca mais voltar. O que tem dentro da igreja? Um monte de ignorante. Lá é o maior índice de doente por metro quadrado, igual no hospital. Se você chega num templo onde tem esse monte de gente lá, você não sabe disso, o pastor vai te dar uma patada. Nunca mais eu volto na igreja. Eu não quero mexer com essa coisa de igreja. Porque eu entrei lá e peguei Covid. Alguém me deu uma patada. Alguém não entendeu que tinha salvação para todo mundo, que tinha que acessar a graça e reinar na terra. Eu cheguei lá, eu transei com outro homem, ele falou que eu sou homossexual, que eu nunca vou pro céu e que não tem salvação para mim. Eu cheguei lá, alguém me deu uma patada porque eu usava droga, ele falou que os drogados não podem nem entrar na igreja. Eu cheguei lá, ele só falou de dinheiro 24 horas por dia, porque ele não queria pregar essas três coisas aqui, ele só queria saber de dinheiro. Nunca mais eu vou na igreja. Você que é um ignorante. A culpa nem é desse pastor, nem é desse cara. Thales, mas ele fez isso e... Não, a culpa não é dele, a culpa é sua que não sabia o que você ia encontrar lá, ué. Você não parou para raciocinar, você só foi achando que todo mundo lá é santo e justo. Não é, ué. Tô te falando, não é. Lá é o maior índice de doente ignorante por metro quadrado. Mas lá no meio desse tem alguém sábio. O que é seu papel? Entrar no templo, procurar alguém que é sábio e colar nessa pessoa. Afasta das outras. Ah, tá, mas você tá falando para ter afastado dentro da igreja? Ué. Se você não dá conta de suportar aquela pessoa, você tem que amar ela. Amar ela é honrar, é aceitar que ela tem um problema dela. Se você não dá conta de lidar com o problema dela, deixa ela de um lado, fica do outro. Só isso, você não precisa sair de lá. Então, qual que é a consequência do evangelho? A consequência do evangelho é que você para de criticar os outros. A consequência do evangelho é que para você acessar o evangelho, você tem que entender que você é ímpio e que só Jesus é santo. Então, se só Jesus é santo, por que você vive arrotando santidade na custa das outras pessoas? Se só Jesus é santo, por que você fica falando que você é santo? Eu vou criar um boné para mim e vou falar, eu sou pior do que você imagina. Por acaso é uma coisa do Pablo Marçal que o cara falou e que eu acho massa. O Pablo tem um negócio dele lá que é, eu sou pior do que você imagina. É uma frase que ele tirou de Paulo, o pior dos pecadores. Eis aqui o pior dos pecadores. Paulo falava isso. Eu sou o pior dos pecadores. Quando é que Paulo falou isso? Não foi quando ele entrou no ministério. Porque quando Paulo entrou, teve um encontro com Jesus, ele era o melhor dos fariseus. Depois que ele teve o encontro com Jesus, ele era o melhor dos apóstolos, porque ele foi chamado pelo próprio Cristo. É só você ler as cartas de Paulo. Depois que Paulo passa um tempo com Jesus, ele virou o menor dos apóstolos. Aí a escadinha descendo aqui da humilhação. Depois de um tempo que ele andou com Jesus, ele passou de menor para os apóstolos, de maior
eu sou pecador igual todo mundo. Depois de um tempo que ele andou com Jesus, aí ele termina o ministério dele antes de morrer falando, eu sou o maior dos pecadores. Uau, pá. Qual que é a consequência do evangelho? Uma escadinha descendo nesse orgulho, nesse ego seu e nessa vitimização sua. Qual que é a consequência do evangelho? Você entendendo que você é ímpio, que você é pecador e que todo mundo é ímpio e pecador, que nós somos todo mundo farinha do mesmo saco. Qual que é a consequência do evangelho? Você vai parar de ficar falando da vida dos outros. Qual que é a consequência do evangelho? Você vai começar a olhar para dentro de você e resolver seus problemas com Cristo. Qual que é a consequência do evangelho? Você vai parar de ter medo do inferno. Qual que é a consequência do evangelho? Você vai parar de ter medo do diabo. Essa é a consequência do evangelho. Só que você continua com medo do diabo, você continua com medo do inferno, você continua criticando os outros porque você não sabe o evangelho. Por isso que eu tô tendo que gastar todo dia aqui 1 hora e tal da minha vida para ensinar vocês o evangelho. Tá, mas como é que prega o evangelho? Paulo fala assim, prega o evangelho o tempo todo e se for preciso você fale. Vocês não. Eu falo, como é que prega o evangelho? Vem aqui, Tassi. Fala assim, ó, você é pecador. Você não pode ser mais pecador. Você usa um brinco, você tem que tirar o brinco. Ah, não, o evangelho a gente prega assim aqui na igreja. Você é homossexual, você tem que deixar de ser homossexual. Você é adúltero, você tem que deixar de ser adúltero. Não é assim que prega o evangelho? O próprio Paulo falou, prega o evangelho o tempo todo. Se for preciso, você fale. O que ele tá falando? Você prega o evangelho com o seu exemplo. Eu sou um ímpio que deixei de ser adúltero. Eu sou um ímpio que deixou de ser drogado. Tô falando minha história. Eu sou um ímpio que abandonou a masturbação. Eu sou um ímpio que nunca traiu a esposa. Eu sou um ímpio que creu em Deus até poder ter um filho, porque minha esposa não podia ter filho. Eu criei e orei e pedimos até poder ter um filho. Hoje eu tô indo pro 3º filho. Eu sou um ímpio que prosperou na terra. Eu sou um ímpio que achava que Jesus era pobre, mas aí eu descobri que Jesus tinha alguém para cuidar do dinheiro dele. E que pobre que tem alguém para cuidar do dinheiro dele. Aí eu descobri que Jesus, por onde ele passava, os outros jogavam dinheiro no pé dele, sem ele pedir. Inclusive, quando ele nasce, a primeira coisa que acontece é que vem 3 reis magos e joga dinheiro no pé dele. Eu sou um ímpio que, quando eu descobri isso, eu tirei a religiosidade da minha cabeça e permiti eu prosperar. Então, eu sou um ímpio que estou prosperando, estou cuidando da minha casa, estou criando uma esposa forte e filhos fortes. Eu sou um ímpio que cresceu algumas empresas e estou crescendo meu número de faturamento. Isso aí que eu estou falando, sabe o quê? Consequência do evangelho que está lá em João 15. João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara que está em mim, que não dá fruto, é porque não entendeu o evangelho. O pai tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Você entendeu o evangelho? Vamos pregar o evangelho? Como é que prega o evangelho? Continue a frutificar. Continue a frutificar. Continue a frutificar. Pregue o tempo todo e se for preciso fale. Então como é que eu prego? Com as minhas obras. Por quê? João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que você prega o evangelho. Como? João 15, 8. Que vocês deem muito fruto. Você quer glorificar a Deus? Você quer pregar o evangelho? Para de arrotar santidade nas pessoas. Para de ficar acusando as pessoas. O capeta já faz isso. A cabeça dela já faz isso. Você quer pregar o evangelho? Vão reinar na terra. Vão prosperar. Vão ser homem de verdade. Vamos ser mulher de verdade. Você quer pregar o evangelho? Para de cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da sua casa. Você quer pregar o evangelho? Vai cuidar desses filhos seus. Você tira a roupa do seu filho e fica dando pros outros. Você quer pregar o evangelho? Deixa de ser bonzinho. Para de ficar enfiando a sua vida no nariz, na vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. Você quer pregar o evangelho? Vai dar fruto. Isso é o evangelho. Vocês entenderam o evangelho? E o que vocês fazem? Ah, não, hoje eu tô no inferno, Thales. Não, hoje eu tô no inferno. Você não sabe, eu acordei, eu olhei pra mulher. Isso é o evangelho? Que evangelho que você... Mano, você é indigno de falar que é evangélico. Você não é digno de falar que é evangélico. Qual que é o problema? Evangélico virou modinha. O que você é? Sou evangélico. Não sabe nem qual que foi o problema. Não sabe nem que foi Deus que criou o problema. Não sabe que Deus criou o mal. Não sabe nada. Como é que você fala que você é evangélico? O que é ser evangélico? Anunciar a boa nova. O que é anunciar a boa nova? Entender que nós somos ímpios, que Jesus é santo e que ele criou uma terceiro viés aqui, justificação. Se você não sabe isso, como é que você está falando que é evangélico?
Não, Taz, é que eu sou evangélico, eu prego o evangelho. Eu vivo, não, Jesus te ama. Jesus tem um plano pra você. Jesus te ama muito. Você é ímpio, você não precisa não. Continue aí nessa vida miserável sua que Jesus te ama. O evangelho é o contrário. O evangelho é, todos nós somos pecadores, amigo. Todos nós somos errados. E, vamos ler a lei. Êxodo 20. Não pode adulterar. Quando você olha para uma mulher, você já adulterou, você já pecou. Vamos pregar o evangelho? Não pode matar. Tá, eu nunca matei ninguém, mas quando você ira contra alguém, você já matou. Não pode falar mentira. Você é um mentiroso. Não pode usar o nome de Deus em vão. Você faz isso o tempo todo. Não pode roubar. Tá, eu nunca roubei, mas você já pediu emprestado, não devolveu. Você já pegou coisa no quintal do jardim. Não pode fazer um monte de coisa, tá na lei. A lei toda é um mandamento só, chama amor. Você nunca entendeu o que é amor. Não, entendo sim que é amor. Jesus nunca falou eu te amo. Procura lá na Bíblia Jesus falando eu te amo. Cadê Jesus falando eu te amo na Bíblia? Você já leu? Por quê? Quando você vive a lei é o amor. Quando você vive o amor, você não precisa falar eu te amo pra ninguém. Eu não falei que a última parte da live aqui do evangelho é você não precisa de Deus? Por que você não precisa de Deus? Você só precisa daquilo que está fora. A única vez na vida de Jesus que ele precisou de Deus foi aqui em Mateus 27. Ele estava na cruz, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparou? Foi a primeira vez que ele precisou de Deus e Deus não socorreu ele. Você só precisa daquilo que você não tem. Ah, eu preciso de um boné, porque o boné não está na minha cabeça. Se o boné estiver na minha cabeça, eu não preciso do boné. Quando Deus entrar dentro de você entender João 16, Jesus orou para você ser um com Deus. Se Deus está dentro de você, se você é a luz está em cima da casa, você está reinando na terra, para que você precisa de Deus se você é Deus na terra? Para quê? É porque você não entendeu o evangelho, você não entendeu quem você é, você não entendeu nada. E aí você vive arrotando a santidade na vida dos outros. Como é que você está pregando o evangelho? Falando na cabeça dos outros? Paulo falou, se for preciso, você fala. Quando é que é preciso? Quando o ímpio tá ali, ele começa a ver você. Peraí, você não traz sua esposa? Não, eu tô com a minha esposa desde 2013, a gente casou, nunca traí minha esposa. Como é que você fez isso? Aí você vai, foi preciso, ele pediu. Quando é que é preciso? Se for preciso, fala. Quando ele pedir. Peraí, você parou com a pornografia? Por que você parou com a pornografia? Ele pediu, ele abriu a porta, aí você usa a sua boca. Enquanto ele não abrir a porta, não fale! A pessoa não abriu a boca, não fale. Não fale. A pessoa não te pediu opinião, não fale. Você não foi chamado para dar opinião na vida dela, você foi chamado para cumprir a opinião na sua casa. Dentro da sua casa você pode falar com a sua esposa. Agora na rua, cala essa boca sua. Thales, quando é que eu quero falar? Eu gosto muito de falar. Abra a live e fala. Quem precisar vai entrar na live e vai ouvir. Quem não precisar vai embora. Tá tudo bem. Abra as lives e fala. Agora, o que você vai falar? Vai ficar aí criticando os outros? Vai ficar aí falando mal da vida dos outros? Você não entendeu quem você é, irmão. Quando você entender quem você é, vai mudar tudo nessa vida sua. Como é que eu faço para entender quem você é? A gente fez 13 lives te mostrando quem você é. Entra aqui, ó. Já segue o canal aqui no TikTok, que eu só falo disso. Só isso aqui que eu faço aqui. É prosperidade e riqueza. Dinheiro é consequência dessas duas coisas. Quando você entender o que você é, os outros vão vir e vão jogar dinheiro nos seus pés. Você fica correndo atrás do dinheiro porque você não sabe quem você é. Então, segue aqui já segue o canal, já entra aqui no link do TikTok, o primeiro link é um grupo de ascensão, nós vamos fazer imersão de 11 horas lá, a gente só mexendo nessa cabeça sua e te falando coisas que você não sabe, te ensinando a ser coisas que você precisa saber sobre você mesmo, não é sobre os outros, é sobre você, te ensinando que você tem vários poderes. No segundo link da bio, já tem lá o YouTube, no YouTube tem uma playlist de consciência, no link da consciência, você vai ter lá acesso para todas as lives da consciência te mostrando como que tira esse personagem, quem é você de verdade. Então hoje tá bom. Quando que é a imersão? Vou anunciar no grupo. O que aconteceu? Eu abri mais um armazém agora e contratei mais um funcionário, tendo que treinar. Um funcionário que já estava mais tempo saiu, eu tendo que treinar os outros.
Lá em casa, minha esposa tá grávida, a gente tá mudando a casa toda, tá pintando, comprando móvel novo, mudando a casa toda. Então assim, não tô tendo tempo para me ficar aqui à noite e no fim de semana eu tô fazendo para me organizar as coisas. Então assim que passar esse turbilhão que tá passando agora de prosperidade e crescimento, de avançar, aí eu vou fazer a imersão. Vai ser num sábado ou num domingo, tá bem? Nós vamos ficar o dia todo. Como é que eu faço para participar? Só quem tá no link do grupo de ascensão que vai participar. Eu vou soltar lá. Vou soltar com 3 dias de antecedência para você se preparar, tá bem? E lá a gente vai fazer a imersão. Você é de boa. Vou falar para todo mundo seguir você. De verdade. Você mora fora do país? Mora em Portugal. Manda as perguntas aí que a gente já vai terminar a live. Hoje o dia tá cheio. A gente precisa conhecer Deus de verdade. Exatamente. Esse aí que é o problema. A gente não conhece Deus de verdade. Tá, por que a gente não conhece Deus de verdade? Porque você fala que Deus existe. Você falar que Deus existe, você já me provou que você não conhece Deus. Deus não pode existir. Deus é. Eu sou o que sou. Deus falar, eu sou, ele tá falando, eu sou o que fica quando tudo que existe some. Sou grata pela lição de hoje. E a oração? Vamos orar, ué. Você já orou aí? Só você orar, você tem o mesmo poder que eu. Se você tem o mesmo poder que eu, você não precisa da minha oração. Você precisa só orar. É a primeira vez. Vai no link do YouTube. No link do YouTube tem lá Lives da Consciência, Edith. Entra lá, assiste aquelas lives. Você vai ver essa cabeça sua mudar. Se você assistir, deve ter umas 20 horas de live lá. Você vai ver sua cabeça explodir. Em 20 horas de live você se transformar. Só que cuidado, tá? Cuidado. Porque qual que é a consequência? Vou falar a última consequência do evangelho aqui. E nós vamos falar dela na próxima live. Sabe qual que é a consequência do evangelho? Sabe qual que é a principal consequência do evangelho? Você vai se tornar insuportável. Quando você começar a pregar sem usar a sua boca, você vai ser insuportável. Jesus falou, aquele que crê em mim e segue a mim, que nega a si mesmo, que reina na terra, todo mundo vai querer te matar. Eles vão querer te matar, eles vão te odiar. Jesus falou isso. Assim como eles me odiaram, eles vão odiar vocês. Uai, mas eu que estou fazendo a live falando de oração, não, uai. Eu não estou falando de oração aqui não, Fátima. Eu estou falando de evangelho. O evangelho anuncia que você é santificado igual eu. Então você tem o mesmo poder que eu. Jesus falou assim, Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Em toda força do inimigo. Peço uma oração e você fala isso. O evangelho, você vai ficar antifrágil. Você está muito frágil, Fátima. Como você está muito frágil, você não consegue receber um não. Jesus veio uma mulher pedir oração para ele, Fátima. Pera aí, vai embora não. Teve uma mulher que chegou para Jesus. Jesus, ora para minha filha ser liberta. Jesus falou assim, não é lícito a gente pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Jesus negou a oração. Ai, Fátima, não, Jesus não pode negar uma oração. Você é servo de Deus, você não pode negar a oração. Consequência do evangelho, você vai ser insuportável. Por que você vai ser insuportável? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem a Fátima é. Se a Fátima orar agora com fé, não tem problema que fica na casa dela de pé. Só que ela não quer exercer a autoridade dela. Ela quer passar a autoridade dela para mim fazer. Aí qual que é o problema disso? O problema disso é que uma vez está tudo bem, 2 vezes está tudo bem, 3 vezes está tudo bem, mas ela quer viver a vida inteira passando o problema dela para os outros. E ela não resolve o problema dela. Ela não dá conta de comprar um olhinho. Não vou comprar óleo. Pega um pouco de azeite. Ora para esse azeite e fala assim. Azeite, a partir de agora você é um óleo ungido. Aí você esfrega a mão e unge a cabeça da sua esposa. Unge a cabeça dos seus filhos. Unge a barriga da sua esposa. Eu faço isso toda noite. Eu sou melhor que você? Não sou, ué. Eu sou igualzinho você. Chama ímpio. Eu sou ímpio, você é ímpio. Só que eu tô tendo fé para fazer isso. Você não tá, ué. Você está querendo que o pastor vai na sua casa orar para sua esposa. Pelo amor de Deus. A consequência do evangelho, você se torna insuportável. Você não precisa do pastor para orar para sua esposa. Você não precisa de mim para orar para sua filha. Pega um óleo, passa na mão, faz uma oração pro óleo e toca lá, ué. Você precisa de mim para orar para você? Quem que você é? Você não é filha de Deus igual eu? Por que você precisa de mim?
Tá, mas tem um negócio de fé? Tem um negócio de fé. Tem um poder aí? Tem um poder aí. Eu explico isso na live do Mundo Espiritual e Maldição Hereditária. Se eu orar para Fátima agora e ela crer com toda a força dela que a minha oração tem poder, através da minha oração a filha dela pode ser curada. Através da minha oração, a minha oração é uma semente, a fé dela é a fertilidade. Então a fé dela é uma fertilidade, eu solto uma sementinha, aquilo vai germinar. Mas eu vou ficar orando para ela toda vez? Ela que acorda, na hora que eu olhei para ela aqui, ela pedindo oração, eu já senti. É uma vítima. Aquilo ali é uma vítima. É um vitimismo aqui dentro. Então você vai ficar pedindo, agregando vitimismo dos outros? Nem Jesus fez isso. Para que eu vou ficar fazendo? Não, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorros. Não, Jesus não fez, né? Jesus negou a oração. Mas aí o que acontece? A mulher insistiu, ela deixou de ser vítima e falou assim, eu reconheço que eu sou cachorra. Eu reconheço que eu sou ímpia, eu reconheço que eu sou pecadora, porque até os cachorrinhos dão conta de comer na mesa dos senhores. Ou seja, o que ela fez? Eu reconheço que eu sou ímpio, mas o Senhor é santo. Acessou salvação, acessou Jesus. Então o que a Fátima tem que fazer? Deixar de ser vítima. Ela não deixou de ser vítima. Se ela deixasse de ser vítima, ela ia estar na live até agora, mas ela saiu da live. A vítima não suporta, senhor. Tô falando que você vai se tornar insuportável. Quem é vítima para na minha frente não suporta ficar na minha frente. Eles vão querer me matar eu agora. Se eu tivesse numa igreja agora e tivesse negado a Fátima perante os irmãos, ia ter uns irmãos lá que ia querer me matar agora. Falar, nunca mais você vem nessa igreja. Você se torna insuportável. Quem matou Jesus não foi o pessoal, não foi o romano. Foi os pastores. Foi os fariseus que matou Jesus. Porque é insuportável alguém que é livre fazendo aqui perante alguém que não é livre. É insuportável. Essa é a consequência do evangelho, a principal delas e a que você tem que ter. Se você não é insuportável, você não está reinando. Se você não está reinando, eu sinto muito te falar. Você é um bonzinho que só acessou salvação até hoje. Por que você não é insuportável? Porque você é bonzinho. Eu tô sempre falando, o bonzinho dá mais trabalho do que o ímpio, do que o ateu, do que o homossexual, do que o drogado. O bonzinho é a pior classe de todas. Porque o bonzinho, ele só fica preso aqui na salvação e não sai daqui. Ele não reina. A casa dele não cresce. Ele não prospera. Ele não dá fruto. Jesus falou, se você não dá fruto, eu vou te podar. Eu vou te cortar e vou lançar no fogo. Quem é que não dá fruto? O bonzinho. Por que o bonzinho não dá fruto? Porque ele não cuida da vida dele. Ele cuida de todo mundo. Como é que eu sei que eu sou bonzinho, Taz? Me conta. Ouve a sua esposa. A sua esposa vive falando que você assim, você resolve o problema de todo mundo, só não resolve o meu. Você faz tudo para todo mundo, só não cuida de mim. Você faz tudo pro filho dos outros, só não cuida dos nossos filhos. O seu marido fica falando, fulano faz isso, você faz para ela. Os outros vêm aqui, você faz, mas para mim você não faz. Como é que eu sei que eu sou bonzinho? Você faz pros outros e não faz para você. Você faz pros outros, não faz pro seu cônjuge. Você faz pros outros, não faz pros seus filhos. Isso não é o evangelho. O evangelho não é ser bonzinho, o evangelho é ser bom. Vem lá o jovem rico, Jesus, bom mestre, ninguém é bom senão o Deus vivo. O cara já dá uma recuada. Por quê? Ele tá chamando Jesus de bonzinho, você não entendeu nada. Ele achava que tinha que ser bonzinho para ir pro céu. Jesus falando, bom é só Deus, os primeiros, você é ímpio, você é pecador igual eu. Nós é tudo pecador, igual eu não, né? Jesus não era pecador. Vocês é tudo pecador. Então não tem bom na terra, bom é só Deus. Ele tava tirando uma imagem na cabeça daquele cara, que era o bonzinho que achava que todo mundo é bom. Não é todo mundo que é bom. Seu chamado não é ser bonzinho, cuidar da vida dos outros. Seu chamado é cuidar da sua casa. O próprio Paulo fala assim, se alguém quer ser líder na igreja, se alguém quer ser apóstolo, se alguém quer ser diácono, se alguém quer ter as coisas, o que você vai fazer? Tem que cuidar primeiro da casa. Tem que ser homem dentro de casa. Tem que ser mulher dentro de casa. Tem que ser família para poder vir na família de Cristo e atuar aqui. Como que você ganha dinheiro? Pode ficar aqui o dia todo, irmão. Eu pego o celular aqui, ó, esse notebook aqui, ó. Se eu parar aqui, o tempo que eu gasto aqui, todo dia de manhã, eu gasto 4 horas cuidando da minha sabedoria, meditando, me conectando com Deus, fazendo oração e fazendo exercício para aumentar meu cardio. Se eu pegar 4 horas e colocar nesse computador que eu faço mais dinheiro em 4 horas do que você faz o mês inteiro. Por quê, tá? Porque eu aprendi uma ciência de ganhar dinheiro. Tá, como é que faz isso? Vai no Instagram. No meu Instagram eu te ensino a ganhar dinheiro. Eu vou fazer um lançamento lá para quem tá em Portugal ganhar os primeiros 2.000 euros, 5.000 euros. Se você seguir mesmo, você passa aí a barreira dos 100.000 euros. Mas é muito simples.
Ah, como é que você fica aí 9 horas, 10 horas? Pode ficar aqui o dia todo. E se eu quiser agora pegar meus filhos e vir para a praça, quantas vezes eu falo, não quero trabalhar, vou pegar meus filhos e vou vir para a praça. Eu venho aqui agora, fico ali brincando com meus meninos. Eu só não concordo que você faz o que quiser, só porque crê em Deus vou para o céu. Então você tem que rasgar a parte aqui de Lucas 23. Véio. Lucas 23, Jesus não falou com ele, você não pode fazer o que você quiser. Você tem que deixar de ser pecador. Jesus não falou isso com o ladrão, só falou, hoje ainda você vai estar no paraíso. A salvação é para todo mundo, é difícil entender isso. A salvação é para todo mundo. A salvação é para todo mundo. O reino é para poucos. Aí Paulo falou aqui, ó. Vamos ler Paulo então. No céu vai ter 2 tribunais. O primeiro tribunal vai ser para todo mundo que está na terra. Todos os homens, todos os livros vão estar abertos. A salvação vai ser para todo mundo. O segundo tribunal é para os crentes. Vai ter um tribunal só para os crentes. Nesse tribunal dos crentes vai julgar a intenção. Tem muita gente, irmã, que tá falando aí, que faz as coisas certinho, ó. Eu vou pro céu por causa das coisas que faço. Você não vai pro céu por causa das coisas que você faz. Você vai reinar por causa das coisas que você faz. Você vai pro céu por causa das obras de Cristo. Se você vai pro céu por causa das obras de Cristo, não é relevante as suas obras. A única coisa que é relevante nas suas obras é você entender, continuar entendendo que você é ímpio e continuar entendendo que ele é santo. Isso chama o Espírito Santo. Nós vamos aprender isso na próxima live, tá bom? Mas o céu é só para todo mundo, não é pelas obras. Mas o que não é para todo mundo? As obras. O segundo tribunal vai julgar as obras. Jesus fala que nos últimos dias, Mateus 7:23, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios? Não profetizamos em seu nome? Em seu nome não fizemos maravilhas? Hã? Quem é que expulsa demônio? Faz maravilha. Maravilha é você orar para um doente e ser curado. Maravilha é você orar para um morto e ele ressuscitar. Maravilha é você orar para alguém e ele criar um órgão. Um cara não podia ter filho, gera filho agora. Expulsar demônio, profetizar. Jesus falou, eu nunca vos conheci. Então a obra não é tão importante assim. Estou falando que a obra não é tão importante assim. Aqueles caras fez 3 níveis de obra aqui que você quer muito. Que você ama, você deseja essas obras. Só que eles nem acessou a salvação. Eles não reinou, não acessou a salvação e não vai entrar no céu. Porque nunca vos conheci. Eles não entendiam que Jesus era justo e que eles eram ímpios. Eles achavam que eles não eram ímpios. Então, é melhor para Jesus um cara que peca, que erra, do que um cara que não sabe que está pecando e errando. Quem é que matou Jesus? Os fariseus. Por que os fariseus matou eles? Os fariseus achavam que era santo. Os ímpios que aceitou Jesus, ele sabia que era ímpio. O ladrão sabia que era ímpio. O problema da cruz, o problema do evangelho é justamente as pessoas que não reconhecem que são pecadoras. Jesus fala, subiu 2 homens no templo para orar. Um era Mateus, o próprio Mateus estava ali, o publicano, o cobrador de impostos. O outro era o fariseu. O fariseu sobe, ai Deus, obrigado por ter me feito tão santo. Eu dou o dízimo, eu pago as ofertas, eu não sou como esses pecadores, eu sou separado, eu guardo a sua lei. O cobrador de impostos chegou, nem sou digno de olhar para o céu. Eu sou o maior dos pecadores, eu adultero, pai. Eu sou um ladrão, eu sou homossexual, eu sou adúltero, eu peco todo dia, pai. Eu ainda não abandonei o pecado, as minhas obras não são dignas do Senhor. Ele sabia que que o Deus é santo, que ele era injusto. Aí Jesus fala, quem desceu de lá perdoado? O fariseu que fazia as obras certinha ou o cara que era o adúltero, o pecador, o errado? Hã? Jesus falou, o cobrador de impostos. Ele não deixou de ser cobrador de imposto. Deus não falou, deixa de ser cobrador de imposto. É só você entender isso. É difícil de entender, porque você está com a sua cabeça configurada na religião. Olha lá, ó. A lei se torna um peso. Romanos 7, lê Romanos 7, é só você ler Romanos 7, quando terminar você lê Romanos 7 de novo, quando terminar de novo você lê Romanos 7, estive à sua procura, te encontrei, é só você vir aqui seguir o canal, nunca mais você vai me procurar, você só tá me procurando porque você não me achou ainda, se você seguir aqui você já não vai me procurar mais, você já vai ter me encontrado.
Thales, me explica sobre a passagem da crucificação que diz que Jesus tirou todo o pecado do mundo. Então, nós estamos na sexta aula do Evangelho. A sexta aula do Evangelho. Essa passagem é uma aula de 1h30, chama propiciação. É a terceira live do Evangelho. Você vai entrar no link do YouTube, vai ir no YouTube. A terceira live vai estar lá hoje. Hoje a gente vai postar a terceira live do Evangelho, chama propiciação. Você vai entrar, eu vou te explicar exatamente como é que Jesus faz isso. Porque esse foi o problema que Jesus resolveu. Como é que a morte de alguém deu vida para o outro? Como é que alguém morrer na cruz? Como é que Deus matando o filho dele dá vida para alguém? Você não sabe nem responder isso. É como pensar que sabe tudo, e isso é um problema. Exatamente, a sabedoria não é quem sabe tudo. Sabedoria é quem aprende o tempo todo. Então o Evangelho não é quem se tornou santo. É quem está se santificando dia após dia, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Então, última consequência do Evangelho, a gente termina a live aqui, o Evangelho vai te tornar insuportável. Vou ler aqui só para a irmã aqui que tá confundindo. Ó. Vocês não sabem que os injustos não podem participar do reino de Deus? Salvação, graça, reino. Só vai reinar no céu quem reinar na terra. Você não sabe que os injustos não podem participar do reino de Deus? Não deixe se enganar. Ninguém que viva na imoralidade sexual, ninguém que pratica a idolatria, ou o adultério, ou a homossexualidade, terá parte no reino de Deus. E 1 Coríntios 6, 9-11, tá? Você que quer ler aí. Nem tampouco os roubadores, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os violentos terão parte no reino de Deus. E houve um tempo que alguns de vocês foram como eles, ímpios salvos aqui, ó. Durante um tempo, você acessou salvação, mas não abandonou essas coisas. Você continuou igual eles. Mas agora, os vossos pecados foram lavados e vocês foram separados para Deus. Passou pela graça, a porta é estreita. Acessou o caminho aqui, o caminho também é estreito. Matou o personagem, colocou em cima da casa. Agora você abandonou isso aqui. E vocês foram separados para Deus, o qual vos justificou em razão daquilo que o Senhor Jesus e o Espírito Santo do nosso Deus fizeram por vocês. Então, salvação é para todo mundo. Para de arrotar santidade aqui na live. Para de arrotar santidade na sua igreja. Salvação é para todo mundo. Agora, reinar, aí sim é para os santos. Se andarmos na luz, como na luz ele está. Aí Apocalipse 22, se eu não me engano, 44:11. Quem é santo? Santifique-se mais ainda. Continue, santificação, santificação. É uma das consequências do Evangelho, nós vamos ler depois. Quem é que faz a santificação? Não sou eu, não são você. Não é você que vai fazer santificação, é o Espírito Santo. João 15, 16, 17, 18. João 15, 16, 17, 18. Você tem que ler pelo menos 100 vezes. Difícil, é muito difícil, né? Só que é mais difícil você abandonar o pecado do que você entender o Evangelho. O Evangelho não é difícil de entender. E quando você entender o Evangelho, o pecado vai ser fácil de abandonar. Porque quando você entender a graça aqui, vai mudar tudo. Nós vamos entender a graça nas próximas lives agora. Nós vamos ler justamente João 15, 16, 17, 18 e Romanos 8. Aí eu prometo para vocês. Eu posso prometer isso aqui baseado no Espírito Santo. Eu vou até orar aqui agora. Agora eu vou orar. A mulher estava pedindo oração. Se você ver a live toda e chegar no final da live, você vai dar conta de reinar na terra. Reinar na terra não é virar rei, o bonzão. Reinar na terra é entrar num caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um fim. Reinar na terra não é um lugar que você chega, mano. Nossa, é tão bom saber disso. Reinar na terra é entrar num caminho. Quando você entra no caminho, você acessou o reinar na terra. Qual lugar de Portugal você mora? Lisboa. Então tá aí a live, vamos orar? Eu prometi que eu vou terminar essa live orando. A partir de qual momento que nós entendemos o Evangelho e estamos libertos? Então, você está liberto a partir do momento que você entendeu que Jesus é justo e que você é ímpio. Já está liberto. Só que o que acontece? Quando você entende que Jesus é justo, você é ímpio, você acessou salvação. A liberdade mesmo só começa quando você tira a mesa de cima da luz, que é você entrar na porta. Só quando você entra na porta que você acessa o caminho da liberdade.
Então, tem 3 degraus aqui, ó. O primeiro degrau, você é liberto da morte eterna, que é salvação. O segundo degrau, você é liberto da acusação. O terceiro degrau, você é liberto de uma vida sem sentido. Jesus falou assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Então, peraí, você não tem vida? Você não tem a vida aí? O que é a vida com abundância que o Senhor falou? Um caminho abundante. Um caminho da onde dentro de você vai fluir águas vivas. Aí você acessou aqui o terceiro. Como assim, Taz? É fácil demais. Vai no YouTube, as lives de Provérbios, você vai assistir Provérbios 1, 2 e 3, você vai acessar na profundidade que eu vou falar agora. Tem um negócio que está roteando o tempo todo, é a sabedoria, é a salvação, é o amor de Deus, está roteando o tempo todo. Qual que é o seu problema? Seu aplicativo não tem Wi-Fi. Você precisa ativar o Wi-Fi. Quando você ativar o Wi-Fi, como é que ativa o Wi-Fi? Reconhece que Jesus é justo, reconhece que você é ímpio, ativou o Wi-Fi. Reconheceu que você é ímpio, você vai ter humildade, sabedoria. Ativou aqui, você vai começar a baixar os dados móveis. Quando você começa a baixar os dados móveis, você vai começar a navegar na internet. A internet é o próprio Cristo. Você vai mergulhar nas águas de Cristo. Quando você começar a mergulhar na internet chamado Cristo, você vai começar a se tornar um com Ele, porque Ele orou para isso. O Jesus orou para isso acontecer. Vocês acreditam muito na minha oração, mas vocês acreditam pouco na oração de Jesus. Jesus orou por você para que você se tornasse um com Ele. Como é que você torna um com Ele? Ativa o Wi-Fi, acessa a salvação, começa a ter relacionamento com Ele. Começou a ter relacionamento com Ele, você vai se tornar um. Aí você vai parar de baixar a internet, você vai começar a rotear a internet. Então aqui, ó, tô baixando a internet, acessei salvação. Tô tendo um relacionamento com Jesus, acessei graça. Tô roteando a internet, acessei o reino. O reino é um caminho. Bom dia, estou vendo seus vídeos de ensino. Vim ontem expandir na mente. Foi uma grande experiência. Imagina você parar 11 horas na minha frente, a gente fazendo uma live, a gente pegando essa cabeça sua e mudando esses bloqueios, esses aplicativos errados que tá instalado aí. Preciso ir, amigo. Deus abençoe. Também vou ir, que agora eu vou correr ali, fazer uma caminhada e orar, tá bom? Tamo junto. Deus abençoe o dia de vocês aí. Vamos orar. Pai, eu oro por Ti, Pai. Eu clamo por Ti, Senhor. Para que essas pessoas entendam, Pai, que o Senhor está aqui agora. Que o Senhor está lá com elas agora. Eu clamo por Ti, Pai, porque o Senhor orou por nós. O Senhor pediu para que a gente se tornasse um contigo. E, Pai, pela experiência que o Senhor me deu, Pai, é muito mais fácil fazer isso quando a gente entende o Evangelho. Deus, eu clamo por Ti, Pai, para que essas pessoas que estão me ouvindo entendam esse assunto, Pai. Mergulhem nesse assunto, Pai, e elas se tornem um contigo. Eu clamo por Ti, Pai, para que ninguém, Senhor, que entre nessas lives e verdadeiramente siga essas lives, ouvindo o que eu estou ensinando, Pai, continue somente na salvação. Mas que através dessas lives eles acessem a porta da graça, Pai. E eles acessem o caminho do reinado sobre essa terra. Eu clamo por Ti, Espírito Santo, para que aqueles que são bonzinhos deixem de ser bonzinhos. Para que aqueles que estão criticando, Pai, outras pessoas deixem de criticar os ímpios e entendam que eles são ímpios, Pai. Eu clamo por Ti, Pai, para que aqueles que não entenderam quem eles são de verdade, entendam quem eles são de verdade. Então eu declaro, eu decreto, eu ordeno que os seus olhos se abram, que o seu coração seja limpo e que a sua mente receba a revelação do Evangelho e que você acesse um novo nível, um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe seu dia. E fica aí salvo, mais uma live. Vai no YouTube, tá tudo salvo lá. Essa é a 6ª live.